A minha infância foi uma infância humilde, né? Como a da maioria dos atletas de futebol hoje. Eu tive uma infância muito humilde, mas Uhum. digna. Minha mãe sempre trabalhou muito para me dar o melhor que ela podia. Eu vivia numa casa de com 12 pessoas, sei lá, se tivesse 60 metros quadrados, 70 era muito. Dormia num quarto, eu, minha mãe, minha avó e meu avô. Mas foi ali que eu fui moldado, foi ali que minha mãe, desde pequeno, começou a me levar para a igreja, me ensinar os caminhos do Senhor. E eu costumo dizer isso até hoje, que foi o melhor ensinamento que eu poderia ter tido em toda a minha vida. Foi o da minha mãe que me ensinou o caminho que eu devia andar. Então eu costumo dizer que no meio do caminho eu tentei me desviar dele, né? Mas eu não consegui porque eu sabia o caminho, eu sabia o caminho de volta que eu falo que é muito importante também. Então, Boa. tentei inúmeras vezes me afastar, tentei inúmeras vezes viver coisas na adolescência que muita gente quer experimentar aquilo que não deve, Sim, acaba indo. Mas como eu falei, o principal de tudo é eu saber como voltar e eu sempre voltava e graças a Deus hoje eu estou aqui. Então, tive uma infância bem humilde. sim. é, com 9 anos eu cheguei em São Januário, passei no primeiro teste. Com 11 anos já fui morar em São Januário sozinho. Minha mãe me liberou e eu agradeço a Deus. Então eu honro sempre minha mãe, porque se tem algo na minha vida como pai hoje, né, que eu não faria, era deixar meu filho de 11 anos e morar em outro lugar, ainda mais com a violência que está hoje, com Sim. a... Só que desde o início eu já vejo a mão de Deus sobre a minha vida, porque eu sendo filho único dela, ela me liberou para viver um sonho que hoje nós conseguimos viver juntos. Então glorifico muito a Deus pela vida da minha mãe. Sim. E eu me tornei quem eu me tornei hoje, um atleta muito bem sucedido na minha visão. Eu tive muito além daquilo que eu sonhei. Eu cheguei muito mais do que um dia eu pensei. Então também se cumpre aquela palavra do Senhor que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, porque de fato isso aconteceu Uau. na minha vida. E hoje eu estou aqui para poder passar para essa nova geração que está iniciando, passar para aqueles que ainda estão em atividade, passar para as pessoas que trabalham em trabalhos normais, comuns, de que a fidelidade ao Senhor ela tem uma recompensa. E eu sou a Sim. recompensa disso. Você nasceu no em que lugar do Rio de Janeiro? Eu sou de São Gonçalo, São lá Gonçalo. depois da ponte, né? Nasci num bairro, cresci, né? Num bairro chamado Monjolos, que é o bairro que eu Monjolos. levo comigo até hoje. Eu estou para fazer um projeto social naquela área. A gente já está vendo o terreno Legal. ali, o terreno em Vista Alegre, no bairro do lado, de quase 20 mil metros de terreno, onde eu creio que ali vai se concretizar tudo que o Senhor tinha para minha vida. Eu acho que o Senhor Sim. preparou toda a minha carreira para esse momento. Então, eu fico ansioso porque eu creio que está chegando o momento da gente começar a mudar aquele ambiente, mudar a geração que está por vir ali, porque infelizmente o tráfico, lá São Sim. Gonçalo, as coisas estão cada vez piorando mais. Então, eu glorifico a Deus porque chegou o momento certo, eu voltei para o Brasil no momento certo, eu acabei rescindindo agora meu contrato com o Vasco no momento certo, porque eu sei que Deus tem pressa para fazer algo naquele lugar e Ele sabe do meu coração. Quando você falou assim, ó, isso que você falou eu achei fantástico, né? Você falou assim, ó, porque eu sei que Deus tem pressa. E às vezes a gente tem, muitas pessoas, muitos de nós, a gente tem um costume de achar que Deus ele não tem pressa. Às vezes nós criamos esse costume de que, não, é tudo no tempo de Deus. E o tempo de Deus sempre vai ser o mais calmo, o mais tranquilo. E essa é uma palavra que eu recebi na virada do ano, né? Eu recebi a palavra velocidade. E por Amém. que velocidade? Sabe a flecha? Você nunca vai ver uma flecha ela olhando para trás. Você nunca vai ver isso. Você nunca vai ver uma flecha lançada desistir de chegar no objetivo. Você nunca vai ver uma flecha que já foi lançada, que já foi solta, essa flecha recuar. A flecha, ela tem uma única verdade universal. E a verdade é, a flecha nunca para enquanto não chega no seu objetivo. E quando você falava sobre a questão da pressa, eu vejo justamente essa questão da palavra profética que eu recebi, que é sobre velocidade. Existem Amém. algumas coisas que já estão liberadas no mundo espiritual, existem algumas coisas, algumas chaves que já estão liberadas, e a palavra que Deus direcionou para o meu coração, e eu sinto de falar isso aqui, é justamente isso, sobre velocidade.
Não sei quem está assistindo esse podcast e por que você precisa ouvir nesse exato momento, mas há uma palavra, há um novo tempo e essa palavra é velocidade. Algumas coisas que demorariam para chegar, chegando em um tempo muito curto. Amém. Alguns contratos que você planejou de assinar daqui a tantos anos, chegando num tempo muito curto. Algumas promessas que foram feitas para você há um bom tempo e você agora está pensando, será que vai acontecer? A palavra é velocidade. Coisas acontecendo em tempos curtos. Amém. Isso foi o que tocou. Eu acredito muito nessa pressa do Senhor que você acabou de mencionar. E da mesma forma, eu acredito que a única pessoa que não tem pressa e, pelo contrário, é muito paciente é Satanás. Porque Uau, ele quer nos matar aos poucos. Ele não chega de uma vez oferecendo aquilo que a gente, de fato, vai se jogar. Mas ele vai aos poucos. Se você for para Gênesis, você vai ver que ele não pegou Eva no primeiro dia, de repente no segundo ou no terceiro. Então ele vai jogando as setas dele, os dardos malignos que ele tem, e até que chega um momento certo onde ele consegue nos capturar. Já pelo outro lado, o Senhor tem pressa em nos salvar, tem pressa em mudar a nossa história, porque uma vez que ele muda a nossa história, a gente muda o ambiente que a gente está vivendo. E por isso eu tenho certeza que tudo que está acontecendo na minha vida agora, eu não queria ter parado, não queria ter encerrado meu contrato com o Vasco agora, sinceramente. Você não queria? Não foi em comum acordo no sentido de que o Souza queria parar. Sim. Então, quando aconteceu isso, eu acredito que foi o próprio Senhor me impulsionando a começar a viver aquilo que ele já tinha para minha vida, só que eu não tinha coragem de tomar essa decisão. E as pessoas ao meu lado dizendo, cara, chegou um novo tempo na sua vida. Mas na minha mentalidade mundana e humana era assim, um novo tempo o Senhor vai fazer algo no clube, vai mudar, e eu vou começar a jogar e vai... Só que na mentalidade de Deus é óbvio que não era isso, de fato não aconteceu. E então ele mudou toda a minha rota, a minha rotina, e hoje, se eu posso estar aqui, se hoje eu já vou viajar para o Espírito Santo daqui a pouco, vim para São Paulo, eu vou rodar o Brasil agora para poder fazer aquilo que ele me chamou para fazer, porque de fato eu creio que ele tem pressa. E se eu ficasse até o meio do ano, até o final do ano no caso, sem poder fazer isso tudo, eu imagino tanto de vidas que de repente poderiam se perder no meio do caminho. Muitas pessoas essas pessoas, de certo modo, elas serão alcançadas pela mensagem que Deus tocou no seu coração, né? Amém. De você pregar para essas pessoas, ir até os cativos, né? Dar liberdades àqueles que estão presos, que esse é o nosso, é a nossa responsabilidade. Amém. Eu costumo dizer que às vezes algumas pessoas elas acham que quem tem que cuidar dos cativos é o governo, quem tem que cuidar das pessoas que estão, das viúvas, das pessoas que estão largadas é o governo, quando na verdade Jesus deixou essa função para nós, cuidar dos cativos, cuidar das viúvas, e isso é algo que nós temos que ter como igreja e como reino. Isso é fundamental entender.